Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Ah, é isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é bem profundo e desafiador, viu? Vamos Hum. falar sobre sofrimento, uma realidade que, querendo ou não, faz parte da vida, né? Hum. E a gente vai tentar entender essa questão sob a luz da fé cristã. O que a Bíblia nos diz sobre a dor, sobre a morte e como a fé pode nos sustentar nesses momentos difíceis. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um livro que eu acho que o título já diz tudo, né? Surpreendidos pelo Sofrimento, de A.C. Sproul. Ele já começa impactando a gente, né? Logo na dedicatória. É verdade. Para Alissa Erin Dick, criança natimorta até que nos encontremos no céu. Já nos coloca, né, em contato com a realidade crua do sofrimento Uhum. e a esperança da fé. Uhum. E o Sproul, ele começa o livro com uma analogia bem interessante, né? Uhum. A do camelo e da palha. Ele fala que muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade de lidar com as dificuldades, Uhum. né? A gente acha que a gente vai desabar o menor sinal de problema, como se fosse esmagados por uma simples palha. Exato. A gente reclama, acha que não vai aguentar, mas no fundo a gente é muito mais forte do que imagina. É. Igual o camelo, né? Que apesar de gemer com o peso da carga, ele continua andando, suportando muito mais do que aparenta. E sabe que eu me lembrei de uma situação que eu vivi, que ilustra bem essa ideia do camelo e da palha. Uhum. Quando eu era adolescente, eu precisei usar aparelho nos dentes. Ah, E no começo eu achei que ia ser o fim do mundo. Doía, me sentia confortável, mas com o tempo eu me acostumei. uhum. Até esqueci que eu estava usando. No final das contas, a experiência foi muito menos traumática do que eu imaginei. A gente tende a superdimensionar os problemas, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que superou cada obstáculo. É. E o Sproul usa um exemplo pessoal para ilustrar essa ideia. Ele conta sobre a experiência da filha dele com uma cirurgia de amígdalas. Uhum. Apesar de todos os cuidados para que ela sentisse o mínimo de dor possível, a menina acabou sofrendo bastante no pós-operatório. A gente tenta se preparar, né? Ah. Tenta evitar o sofrimento, mas às vezes ele nos pega de surpresa. Hum. E aí vem aquela pergunta, né? Por que Deus permite isso? É. Mas o Sproul, ele nos lembra que a Bíblia não esconde essa realidade do sofrimento, né? Muito pelo contrário. Uhum. Em 1 Pedro 4:11 e 13, o apóstolo Pedro, ele nos diz para não escrenhamos quando a gente passar por sofrimentos, né? É. E que isso não é algo incomum na vida do cristão. Esses versículos nos fazem pensar que o sofrimento, por mais difícil que seja, pode ter um propósito na nossa caminhada de fé, né? Ele nos aproxima de Cristo, que também sofreu por nós. Uhum. E quando a dor é muito intensa, quando a gente não consegue enxergar um propósito, é fácil cair no desespero, né? É. Mas o Sproul, ele nos convida a pensar na dor do parto. A mulher grávida, ela sabe que vai sofrer, que o processo é doloroso, mas a esperança de gerar uma nova vida, né, de ter o filho nos braços, ah, impulsiona a seguir em frente. E essa analogia do parto se encaixa perfeitamente na visão cristã da morte, né? Assim como o parto marca o início de uma nova vida aqui na Terra, a morte, para o cristão, ela é a porta de entrada para a vida eterna. Uhum. Em Isaías 53:11, a gente lê que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, a promessa de que a dor, o sofrimento, por mais intensos que sejam, terão um fim. E Romanos 8:22, 23 também fala dessa esperança, né? O apóstolo Paulo, ele diz que a própria criação chame como que em dores de parto, esperando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Uma imagem poderosa, né? Sim. Criação inteira aguardando o momento em que seremos libertos da dor, do sofrimento. E mesmo com essa promessa de redenção, a gente sabe que a luta contra o desespero é real, né? O Sproul cita vários exemplos de personagens bíblicos que passaram por momentos de profunda angústia, como Moisés, Jó e Jeremias. Moisés, por exemplo, ele chegou a pedir para Deus tirar a vida dele. Em Números 11:15, ele desabafa. Se é assim que me tratas, mata-me de uma vez, se tem encontrado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha desgraça. Nossa. Dá para sentir o peso da dor, né? Da frustração nas palavras dele. Jó também expressou seu desespero de forma muito intensa, né? Uhum. Em Jó 3:11 e 13, ele questiona: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Pois agora estarei deitado e tranquilo, dormindo em paz. E esses lamentos, eles nos mostram que a angústia, o desespero, não são exclusivos da nossa época, né? Uhum. E que mesmo homens e mulheres de Deus se depararam com essa realidade. Sim. Jeremias, o profeta chorão, também passou por momentos de
profunda tristeza, desilusão. Em Jeremias 20.14, 15 e 18, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, lamenta ter vindo ao mundo para conhecer o trabalho, a tristeza e a vergonha. Esses relatos bíblicos, eles nos mostram que a dor e o sofrimento são experiências universais, né? Que atravessam o tempo e as culturas. Mas também nos lembram que, mesmo em meio ao desespero, Deus está presente, né? Sim. E pode nos sustentar. É. E falando em desafios, o Sproul aborda um tema que gera muita polêmica, dividiu opiniões, né? A eutanásia. Ele explora a complexidade dessa questão, analisando as diferenças entre eutanásia ativa e passiva, os limites entre os meios ordinários e extraordinários de prolongar a vida. É uma discussão bem delicada, né? Que nos coloca diante de dilemas éticos e morais. Até que ponto a gente pode intervir no processo natural da vida e da morte? Quais os limites da nossa autonomia? Onde termina a compaixão e começa a missão de socorro? São questões difíceis, né? Que exigem muita reflexão, discernimento. E eu acredito que em algum momento da vida todos nós, de alguma forma, nos deparamos com essas questões, né? Seja na experiência pessoal, com familiares, amigos. E diante da dor, da fragilidade da vida, da inevitabilidade da morte, é fácil se sentir perdido, sem rumo, né? Mas a fé cristã nos oferece uma bússola, um mapa para navegar por essas águas turbulentas. E essa bússola, ela aponta para Cristo, né? Sim. O exemplo máximo de amor e sacrifício. O Sproul, ele nos lembra que Jesus, o Filho de Deus, escolheu se entregar à dor e à morte para nos salvar. E essa ideia de um Salvador que sofre e morre era difícil de ser digerida, até mesmo para os discípulos mais próximos de Jesus. Em Mateus 16.21-22, Pedro repreende Jesus quando ele fala sobre a sua morte. Pedro, assim como muitos de nós, queria um Messias poderoso, triunfante e não um servo sofredor. É compreensível, né? A gente quer evitar o sofrimento a todo custo. Mas Jesus, com sabedoria e firmeza, mostra a Pedro que o caminho para a glória passa pela cruz. Ele nos ensina que a dor, o sofrimento, não são o fim da história, mas oportunidade de crescimento e transformação. E essa recusa de Jesus, né, em fugir do sofrimento, nos desafia, né? A gente costuma orar pedindo para Deus nos livrar dos problemas, mas e quando a resposta é não, né? O Sproul, ele nos alerta contra essa visão distorcida da fé, né? Que transforma a oração numa fórmula mágica para conseguir o que a gente quer. É como se a gente achasse que basta ter fé e declarar a cura para que ela aconteça instantaneamente. Mas a verdadeira fé, segundo Sproul, ela envolve aceitar os nãos de Deus e se submeter à sua vontade mesmo quando ela nos conduz por caminhos de dor. E essa submissão, né? Essa confiança em Deus em meio à dor é o que a gente vê na oração de Jesus no Getsemane. Em Lucas 22:42, ele clama: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que momento, né? Jesus, sabendo de tudo que lhe aguardava, se colocando em posição de submissão à vontade do Pai, me faz pensar em quantas vezes eu questionei os planos de Deus para minha vida, em vez de simplesmente confiar. A gente ora pedindo a solução, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele tem um caminho, né? Que muitas vezes é diferente do que a gente imaginava. E essa disposição em abraçar a vontade de Deus, mesmo quando ela inclui sofrimento, é o que nos leva a outro ponto importante, né? A ideia de que os cristãos são chamados a participar do sofrimento de Cristo. Em Colossenses 1.24, Paulo diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo na minha carne o que falta do sofrimento de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Mas o que falta nos sofrimentos de Cristo? A obra da salvação não está completa. É isso que o Sproul explica, né? A nossa participação no sofrimento de Cristo não significa adicionar algo à sua obra redentora, que já é perfeita, completa. Nossos sofrimentos, por maiores que sejam, jamais se comparam ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas então, qual o sentido de participarmos dos sofrimentos de Cristo? O Sproul, ele nos diz que, ao nos unirmos a Cristo em seus sofrimentos, nós nos tornamos testemunhas do seu amor e poder. E através do nosso sofrimento, a gente pode confortar e encorajar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. É como se, ao carregarmos a nossa cruz, a gente pudesse ajudar outros a carregar as suas. E o Sproul, ele usa a história de José e seus irmãos para ilustrar essa ideia, né? A traição, a injustiça que José sofreu nas mãos dos próprios irmãos, foi usada por Deus para salvar vidas durante a fome no Egito. Em Gênesis 50.20, José diz aos irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa história nos mostra que Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas, os momentos mais difíceis das nossas vidas, para realizar seus propósitos.
E que, muitas vezes, o nosso sofrimento pode ser um instrumento para abençoar outras pessoas. É verdade. E por falar em sofrimento, a história de Jó é um exemplo extremo de fé e perseverança em meio à dor. Jó perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua saúde. E mesmo sem entender o porquê de tanta aflição, ele se manteve fiel a Deus. Em Jó 13.15 ele declara: ainda que ele me mate, continuarei a esperar nele. Que declaração poderosa! Jó nos ensina a confiar no caráter de Deus, mesmo quando a gente não compreende seus planos, mesmo quando a dor parece insuportável. E essa confiança em Deus é essencial, principalmente quando a gente se depara com tragédias que parecem não ter sentido, como, por exemplo, os atentados de 11 de setembro. Diante de tanta dor e sofrimento, é natural que a gente questione: onde estava Deus? O Sproul, ele nos lembra que Deus é soberano, que ele está no controle de todas as coisas. Em Eclesiastes 3.14 e 7.13, a gente lê que tudo que Deus faz permanece para sempre e que ninguém pode desfazer o que ele faz. Esses versículos, eles nos desafiam a reconhecer a mão de Deus em todas as circunstâncias, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, a reconhecer que, mesmo quando a gente não entende, os planos de Deus são perfeitos. E essa busca pela presença de Deus nos leva a encarar uma realidade inevitável, a morte. O Sproul compartilha a história de um amigo que foi diagnosticado com câncer terminal e descreve a dificuldade de lidar com a finitude tanto para quem está partindo quanto para os que ficam. É um assunto que nos deixa desconfortáveis, né? A gente prefere evitar pensar sobre a morte, mas ela faz parte da vida. Em Eclesiastes 3.1.2, a gente lê que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. E em Hebreus 9.27, a Bíblia afirma que está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o juízo. A morte é um evento inevitável, uma etapa da nossa jornada. E o Sproul, ele nos convida a pensar na morte não apenas como um fim, mas como uma vocação. Uma vocação? Morrer? Parece estranho, né? Mas o Sproul, ele argumenta que a forma como a gente morre tem um significado espiritual profundo. Ele contrasta o morrer na fé com morrer no pecado. Ele conta a história do seu tio, um homem que viveu longe de Deus, mas que, ao se deparar com a morte, reconheceu sua necessidade de salvação e se converteu. Uma história que nos mostra que nunca é tarde para se voltar para Deus e que a morte pode ser uma oportunidade para a reconciliação. O Sproul cita Ezequiel 33.8-9, que adverte sobre as consequências de não nos arrependermos dos nossos pecados e morrermos sem a salvação em Cristo. Mas a conversa sobre a morte não precisa ser mórbida ou assustadora, né? Para o cristão, a morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida. O Sproul, ele nos apresenta a esperança do céu, não como uma fantasia, mas como uma realidade confirmada por Jesus. Em João 14.1-3, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. Ele que veio do céu e voltou para o Pai, nos garante que existe um lugar preparado para aqueles que creem nele. E para comprovar essa realidade, o Sproul ele cita o testemunho dos que viram Jesus ressurreto, como descrito em 1 Coríntios 15.38. Paulo lista várias pessoas que encontraram Jesus vivo após a sua morte, incluindo mais de 500 irmãos de uma só vez. Esses testemunhos oculares da ressurreição de Cristo são a base da nossa fé na vida eterna. Se Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Mas o que acontece com a gente depois que a gente morre? A gente vai direto para o céu. O Sproul ele explora o conceito do estado intermediário, o período entre a morte física e a ressurreição final. Ele se baseia em Filipenses 1.23, onde Paulo expressa o seu desejo de partir e estar com Cristo, e em Apocalipse 6.9-11, que descreve as almas dos mártires clamando por justiça. Esses textos nos mostram que, após a morte, os cristãos eles vão para um lugar de descanso, de paz, na presença de Cristo, aguardando a ressurreição final. E a ressurreição do corpo é outro ponto central da fé cristã. O Sproul, ele cita a declaração do credo apostólico: creio na ressurreição do corpo, e usa a analogia da semente que morre para gerar nova vida, como a gente vê em 1 Coríntios 15.35-38. Assim como a semente precisa ser enterrada e se decompor para que a planta brote, o nosso corpo físico, ele precisa morrer para que receba um corpo glorificado, livre das limitações das doenças. Em 1 Coríntios 15.42-44, Paulo descreve essa transformação. Semeia-se o corpo corruptível, ressuscita incorruptível. Semeia-se o corpo desonroso, ressuscita glorioso. Semeia-se o corpo fraco, ressuscita cheio de poder. E essa promessa de um novo corpo, de uma nova vida, se estende a toda a criação. O Sproul, ele analisa a visão de João do novo céu e da nova terra, descrita em Apocalipse 21. João escreve uma nova Jerusalém, radiante, construída com ouro puro e pedras preciosas, onde não deverá mais dor, nem morte, nem choro, como a gente lê em Apocalipse 21.4. Uma cidade iluminada pela glória de Deus, onde as nações se reunirão para adorar o Rei dos Reis, como a gente vê em Apocalipse 21.22-27. E nesse novo céu e nova terra, a maldição que recaiu sobre a criação por causa do pecado será completamente removida.
vida. O Sproul ele destaca que a maldição nos impede de ver a face de Deus neste mundo. Mas em Apocalipse 22.4, a gente lê que verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Uma promessa que nos enche de esperança e nos faz ansiar pela consumação da redenção, quando a gente vai estar para sempre na presença de Deus, livres de todo sofrimento. É realmente animador pensar nessa nova realidade, né? Mas o Sproul, ele não se limita a descrever a beleza do céu. Ele nos desafia a pensar sobre como viver aqui e agora à luz da eternidade. E no apêndice do livro, ele responde algumas perguntas bem interessantes sobre como lidar com o sofrimento na prática. Uma das perguntas que me chamou a atenção foi: como aconselhar cristãos que sofrem com doenças ou enfermidades relacionadas à idade e que prefeririam estar no céu a permanecer na terra? É uma pergunta delicada, né? Que muitos de nós já nos fizemos ou ouvimos de pessoas queridas que estão passando por momentos difíceis. O que dizer diante do sofrimento que parece insuportável? Do desejo de partir para a presença de Deus. O Sproul, ele começa reconhecendo a validade desse desejo. Quem não anseia pelo descanso eterno, pela libertação da dor. Ele cita Simeão, que ao tomar o menino Jesus nos braços exclamou: "Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz." Lucas 2.29 e 30. E o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 1.21 e 24, ele diz que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele reconhece que estar com Cristo é muito melhor, embora estivesse disposto a permanecer na terra para servir a igreja. Mas o Sproul, ele nos alerta para o perigo de romantizarmos a morte. Ele lembra que Deus tem um propósito para cada um de nós nesta vida e que a gente deve buscar cumprir a nossa missão mesmo em meio ao sofrimento. É como se Deus nos dissesse: eu ainda tenho planos para você aqui. Chegou a sua hora. E essa certeza de que a gente está nas mãos de Deus, de que Ele cuida da gente em cada detalhe, nos dá força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí como lidar com o desespero, com a vontade de acabar com a dor de uma vez, mesmo que isso signifique tirar a própria vida. É um assunto bem delicado, né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive cristãos, lutam contra pensamentos suicidas, principalmente em momentos de grande sofrimento. E o Sproul, ele aborda essa questão com muita sensibilidade, né? Reconhecendo que o suicídio é um problema complexo, com raízes em diversos fatores. Ele nos lembra que Deus é o único que conhece o coração humano, né, em sua totalidade. Mas e será que um cristão que tira a própria vida, ele perde a salvação? O Sproul, ele enfatiza que a salvação de uma pessoa depende da sua união com Cristo pela fé, né? E que a depressão profunda pode afetar até mesmo cristãos genuínos. Então, o que a gente pode fazer para ajudar alguém que está passando por essa situação? O Sproul, ele nos convida a buscar ajuda profissional, né, e espiritual, quando a gente enfrenta esses desafios, e oferecer apoio e compaixão aos que lutam contra o desespero. Escutar sem julgar, demonstrar amor, compreensão e encorajar a busca por ajuda especializada, né? São atitudes fundamentais. Quando o sofrimento é consequência das nossas próprias escolhas, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma a vida toda e desenvolve um câncer de pulmão, esse sofrimento seria um castigo de Deus. O Sproul, ele descarta a ideia de que algo aconteça por acaso, né? Pois isso negaria a soberania de Deus. Ele argumenta que Deus usa todas as coisas, inclusive as consequências das nossas más escolhas, para os seus propósitos. Mas como entender isso? Deus usa o nosso sofrimento, mesmo aquele que nós mesmos provocamos, para nos ensinar algo. Ele cita o exemplo de Eli, a quem Deus anunciou um juízo severo, mas que se submeteu à vontade divina. Ou seja, mesmo quando a gente colhe o fruto das nossas más decisões, Deus pode usar essa experiência para nos moldar, para nos aproximar dele. E por falar em experiências marcantes, o que o Sproul diz sobre as experiências de quase morte, aqueles relatos de pessoas que viram túnel de luz, sentiram que estavam fora do corpo e coisas assim. É um assunto que desperta muita curiosidade, né? E o Sproul admite que não tem uma explicação definitiva para esse fenômeno. Mas nos alerta para o perigo de buscarmos contato com os mortos através do ocultismo. Ele lembra que a Bíblia condena a necromancia e a feitiçaria, né? E nos encoraja a buscarmos a verdade sobre a vida após a morte nas Escrituras, especialmente nos ensinamentos de Jesus. Jesus que veio do céu e voltou para o Pai, né? Ele é a nossa fonte segura de informação sobre o além. E ele nos deixou promessas maravilhosas sobre o céu. Em Apocalipse 21, João descreve um lugar onde não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Imaginem só, um lugar onde todas as feridas serão curadas, todas as lágrimas serão enxugadas. E o mais importante, estaremos para sempre na presença de Deus. Em Apocalipse 22.4, a gente lê que verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Que promessa extraordinária. E essa esperança que nos sustenta em meio às dificuldades dessa vida, né? O Sproul, ele conclui o livro com uma exortação poderosa. Não desanimemos, pois, ainda que estejamos exteriormente desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória,
acima de toda comparação, não atentando nós das coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Palavras que nos desafiam a olhar além das circunstâncias presentes, né? A ter uma perspectiva eterna e a viver cada dia com propósito, sabendo que mesmo em meio ao sofrimento, a graça de Deus nos sustenta e nos conduz rumo à eternidade. E você, que nos acompanhou nessa jornada pelas páginas de Surpreendidos pelo Sofrimento, o que achou? Quais as suas reflexões sobre o tema? Compartilhe com a gente nos comentários. E se você gostou desse episódio, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Sua interação é muito importante para que o Fé em Letras continue crescendo e levando a mensagem do Evangelho a mais pessoas. E se você conhece outros livros sobre fé, sofrimento ou morte que podem enriquecer sua conversa, deixe suas sugestões e seus comentários. Até a próxima. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.